Então, nós já estamos aqui com a gravação da primeira sessão da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, né? A primeira sessão do biênio, né? E a primeira sessão do ano. Hoje é dia 8 de fevereiro do ano 2022. Estão presentes na sessão eu conduzindo os trabalhos, o Dr. João Maluf Júnior, temos também aqui a doutora Luciana Cristina da Silva Vendramini, o doutor Jandir da Leluca e o doutor Eduardo Soares de Mello, compondo aqui o grupo de julgadores, né? E temos a doutora Karina como a representante do fisco. Temos também a presença aqui da doutora Gabriela e do doutor Vitor, que são os patronos que farão a sustentação oral no dia de hoje. Eu vou, então, pedir aos colegas, né, vamos, então, iniciar pelos processos de sustentação oral, e na minha lista aqui que é me passada pela assistência do tribunal, nós temos, então, em primeiro lugar aqui o processo da Raizen. Então, vou pedir aos colegas, eu já vou iniciar lá a sessão no EPAT, né, e então, assim que a gente conseguir acessar a sessão pelo EPAT, eu peço aos colegas que se dirijam, então, ao processo de Raizen Combustíveis S.A., o AIN 4.134, 122. Peço só um minuto, porque eu não havia ainda iniciado a sessão. Eu já vou iniciar. Estou verificando o quórum para iniciar a sessão. Peço aos colegas que marquem a presença. Muito bem, todos os colegas marcaram a presença, então iniciamos a sessão no EPAT e peço aos colegas, então, que se dirijam ao processo da Raizen Combustíveis 122, a relatoria do Dr. Jandir. Então, Dr. Jandir, assim que estiver pronto, eu estou aqui fazendo aquele procedimento de gravação da sustentação oral. É um recurso de ofício, né, da Cefaz. Então, a gente sempre permite aqui que o representante do contribuinte faça também as suas observações, né, sobre sustentação oral, embora não tenha recurso do contribuinte. Então, já fiz a gravação aqui da sustentação oral, eu vou abrir aqui para o doutor Jandir fazer se quiser fazer a sua edição, né, edição do seu voto. Doutor Jandir. Perfeito, doutor João, já estou providenciando, só um instantinho, por gentileza. Doutor João, eu já providenciei as edições, eu vou então passar com a permissão do doutor Victor, vou ler apenas as acusações, porque o processo ele é de conhecimento de todos, né? E a partir disso ele poderá fazer a sessão oral. Então, como o doutor João já adiantou, trata-se aqui de recurso de ofício, né? Tendo em vista que a edição recorrida ela cancelou as duas acusações que eu vou ler a seguir. A primeira acusação deixou de pagar o ICMS devido por substituição tributária no valor de 8.489.000 arredondados, né? No período de maio de 2017 a junho de 2019,
conforme demonstrativo de folhas aqui indicadas, ao promover saídas de querosene de aviação, né, que é o QAV, do estabelecimento, cujas operações anteriores ocorreram ao abrigo do diferimento do imposto nos termos do artigo 421 do regulamento. As saídas citadas consistiram em operações internas para o abastecimento de aeronaves de bandeira nacional com destino ao exterior, beneficiadas por isenção, sem direito à manutenção dos créditos, nos termos do artigo 8º, combinado com o artigo 25 do anexo 1 do regulamento, razão pela qual configura a hipótese de interrupção do diferimento, cabendo ao estabelecimento, na condição de responsável, efetuar o pagamento do imposto diferido, devido às sucessivas operações anteriores realizadas com a mercadoria, nos termos do artigo 427, inciso 2, 428, inciso 2 e 429, caput do regulamento, mediante o lançamento dos valores a pagar no campo ajuste a débito do imposto, da EFD, registros fiscais e apurações ICMS. Fazem prova da regularidade, transcrições de notas fiscais eletrônicas, entradas e saídas, por amostragem, né, de folhas aqui mencionadas, cópia da EFD, cópia das GIAs, e apenas isso. A infração número 2 se refere a crédito do ICMS no valor de 108 milhões arredondados, no período de janeiro de 2015 a maio de 2017, conforme demonstrativo de folhas aqui mencionadas, ao escriturar na FD notas fiscais eletrônicas de entradas de querosene de aviação, QAV, em operações de transferência de outra filial da empresa, apropriando-se do imposto irregularmente destacado nesses documentos. As operações em questão são alcançadas pelo diferimento do imposto, sendo vedado o seu destaque no documento fiscal nos termos dos artigos 186 e 421 do RICMES. Fazem prova da regularidade, transcrições de notas fiscais eletrônicas, por amostragem, cópia da FD e cópia das GIAs. Então, essas são as duas infrações. Então, eu passo agora a palavra para o doutor Vitor poder expor as razões da empresa, as contra-razões da empresa, na verdade, né? Perfeito. Obrigado, doutor Vitor. Fique à vontade. Doutor Vitor, pode iniciar. Eu vou, então, em seguida, conceder a palavra para a representação fiscal, se a representação fiscal quiser se manifestar, antes do doutor Jandir proferir seu voto, se não, também a doutora Karina pode se manifestar ao final, né? Aí fica o critério. Então, doutor Vitor. Senhor presidente, senhor relator, demais presentes, bom dia. Eu vou reproduzir aqui uma pequena apresentação que fizemos aqui, apenas para fins de acompanhamento de todos. Vocês estão vendo aqui a minha tela? Imagino que sim. Sim. Imagino que sim. Então, irei iniciar aqui, como já foi adiantado pelo nosso relator, trata-se de um auto de infração lavrado contra o estabelecimento da Raizen, localizado no aeroporto de Campinas. Esse é um estabelecimento distribuidor da empresa, tal qual todos os estabelecimentos da empresa no estado de São Paulo. Ou seja, a empresa ela promove, em regra, a distribuição de combustíveis, seja para postos revendedores ou, eventualmente, fornecendo diretamente para companhias aéreas que atuam em aeroportos. Este auto de infração, ele engloba duas infrações diversas, mas que estão dentro dessa cadeia de fornecimento de querosene de aviação para companhias aéreas. A primeira delas é a suposta ausência de pagamento do ICMS diferido neste período de maio de 2017 a 6 de 2019, quando do fornecimento de querosene de aviação para aeronaves de bandeira nacional, mas que, inegavelmente, realizariam voo ao exterior, ou seja, um voo internacional. E, a nosso ver, não há dúvidas que este querosene de aviação foi efetivamente exportado. E já a segunda infração sustenta o fisco que houve um creditamento indevido na entrada do querosene de aviação em uma operação de transferência dessa mercadoria entre duas filiais. Aqui, no caso, temos a filial de Paulínia transferindo para a filial de Campinas e não aplicando o diferimento previsto no artigo 421 do RICMS. Nessa situação específica, a empresa, nesse período aqui de janeiro de 2015 a maio de 2017, a empresa aplicou deixou de aplicar o diferimento, tributou normalmente as operações e houve o aproveitamento do crédito no estabelecimento de Campinas. Com relação à primeira infração, o que foi sustentado pela empresa para afastar a cobrança desse imposto? A nosso ver,
essas operações de saída de querosene de aviação para abastecimento de aeronaves nacional em voo exterior, tal qual ocorre para o abastecimento de aeronaves estrangeiras, está abarcada efetivamente por uma imunidade. Não há dúvidas que essas operações destinam, em última instância, o querosene de aviação para o exterior. Recordando que tanto a Constituição quanto o próprio regulamento do Estado de São Paulo consideram não a bandeira do destinatário, a nacionalidade do destinatário, como requisito para fins de aplicação da imunidade, mas sim o efetivo destino daquela mercadoria. Em que pese, em determinadas situações, esta operação de fornecimento de querosene de aviação para aeronaves de bandeira nacional seja tratada como uma isenção, já destaco aqui nesse primeiro plano a súmula 536 do Supremo, que é muito clara, que diz que são objetivamente imunes ao imposto do ICMS os produtos industrializados em geral destinados à exportação, ainda que a lei os considere como isenção. E essa, senhores julgadores, foi a interpretação conferida pelo fiscal que analisou o caso em primeira instância. Ele reconheceu que esta operação aqui, ela é uma efetiva exportação, em especial por conta do advento do convênio ICMS número 55, que foi publicado justamente em virtude da grande divergência que existe nessa matéria. Os estados, em geral, se reuniram em convênio publicado recentemente e definiram que a bandeira da aeronave não será mais um fator considerado para fins de se determinar o que é ou não uma exportação. Até porque, no passado, essa antiga diferenciação, se a aeronave que recebia o querosene possuía uma bandeira estrangeira ou possuía uma bandeira nacional e estaria realizando um voo exterior, ela causava uma grave afetação à isonomia entre as aeronaves nacionais e aeronaves ao exterior, onde entendia-se quando havia o fornecimento para a aeronave de bandeira estrangeira que se trataria de uma efetiva exportação, ao passo que para as aeronaves de bandeira nacional e voo exterior não se reconhecia a imunidade e se exigia o estorno do crédito, ou no caso concreto, a exigência do imposto diferido na operação passada ante a alegação de suposta quebra desse diferimento. Eu gostaria de destacar aqui o Convênio 55, que é uma norma de caráter meramente interpretativo e se aplicando de qualquer forma, não há dúvidas, a nosso ver, a qualquer fato passado, nos termos do artigo 106.1 do CTN. Esse convênio ele equipara a exportação à saída de produtos destinados ao uso e consumo de bordo em embarcações e aeronaves, tal qual o querosene de aviação, que é utilizado como combustível dessa aeronave, logo como uso e consumo, que esteja exclusivamente em tráfego internacional com destino ao exterior. Ou seja, este convênio ele não mais faz qualquer diferenciação entre a bandeira da aeronave. E ele justamente pacifica uma questão espinhosa por muitos anos, mas no âmbito dos estados, porque a Receita Federal do Brasil, há muitos anos, reconhece, com base em portarias, na portaria SESEX de 2011, que trata dessa forma, mas principalmente nessa solução de consulta COSIT aqui, que ela fala justamente a tese que defendemos, que o fornecimento de combustíveis, lubrificante e de outras mercadorias destinadas ao uso e consumo a bordo em embarcações ou aeronave de bandeira brasileira ou estrangeira, e aqui, novamente, independe de qual é a nacionalidade da aeronave, constitui uma operação de exportação. Ou seja, o único fundamento que é utilizado pela Receita Federal há anos para se considerar uma operação de exportação é que esta aeronave esteja realizando um tráfego exclusivamente internacional, que é o caso concreto. Então, senhores julgadores, a nosso ver, esta primeira infração deve ser mantido o cancelamento, chancelada a decisão de primeira instância, que justamente reconheceu, com base
tanto na súmula 536 do Supremo, com base no convênio ICMS 55, com base na solução de consulta da Receita Federal e até com base em precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo, que trata de uma situação semelhante à nossa, que é o fornecimento de refeições para aeronaves, que também reconhece que se trata de uma efetiva imunidade, de uma efetiva exportação, e que qualquer interpretação da qual realize uma diferença entre a aeronave nacional em voo ao exterior e a aeronave estrangeira ensejaria um grave desequilíbrio concorrencial e prejuízo àquelas aeronaves de bandeira nacional que atuam no país. Encerrada essa primeira infração, vamos à segunda infração agora, que trata especificamente do artigo 421 do RICMS. Esse é o dispositivo que está reproduzido aqui na tela, que foi utilizado pelo fisco para promover a exigência do estorno do crédito nessa segunda operação. Qual é a ratio deste lançamento, dessa infração? Segundo o fisco, pelo artigo 421 do RICMS, o lançamento do imposto incidente nas sucessivas operações anteriores com querosene de aviação, ele fica diferido para o momento em que ocorrer a saída do querosene de aviação do estabelecimento distribuidor de combustíveis, tal qual definido e autorizado pelo órgão federal competente. Qual é o grande problema desse dispositivo? Ele enseja duas interpretações. Quando há uma operação de transferência entre duas distribuidoras de combustíveis, que é o caso concreto, e é aqui que é a situação ocorrida, veja-se que ele pode ensejar tanto a interpretação onde o diferimento ele não se aplica entre as distribuidoras, porque a lógica do diferimento é justamente evitar que haja um pagamento de imposto que posteriormente pode ser dispensado, como é o caso, como mencionado no primeiro item, muitas vezes as vendas de querosene de aviação posteriormente são destinadas à exportação. Então, o Estado de São Paulo, justamente para simplificar essa cadeia, ele confere o diferimento nessa primeira operação, geralmente na compra da refinaria, da distribuidora da refinaria. Não há a aplicação da cobrança do tributo nessa primeira operação do querosene e o imposto fica diferido para a saída da distribuidora. Logo, quando essa distribuidora fornece para o exterior, numa situação de imunidade, não há que se falar no pagamento do tributo e você desonera toda a cadeia. Por outro lado, caso não houvesse o diferimento, haveria tomada do crédito pela filial distribuidora e, como eventual venda de exportação posteriormente, essa filial poderia aproveitar o crédito, que em muitas situações pode ensejar o acúmulo de crédito. Justamente por isso existe a figura do diferimento. E quais são as duas interpretações possíveis desse dispositivo? A primeira delas, a nosso ver, é a interpretação literal, onde o diferimento ele vai se encerrar sempre que houver a saída da distribuidora. Ou seja, ainda que haja uma transferência entre duas distribuidoras, encerra-se o diferimento na saída da primeira distribuidora para a segunda, havendo a necessidade de recolher o imposto, destacar, vou retornar aqui para esse primeiro, que é essa primeira situação, a interpretação literal, onde há o encerramento do diferimento na saída da distribuidora, da primeira distribuidora para a segunda distribuidora, com emissão de nota fiscal e destaque do imposto na nota fiscal. Por óbvio, haveria o creditamento do ICMS na filial que receberia esse querosene de aviação e ela poderia se creditar. Uma segunda interpretação é a interpretação, a nosso ver, teleológica, porque ela está alinhada com o objetivo do dispositivo, que, apesar de haver uma saída da distribuidora 1 para a distribuidora 2, não se encerra o diferimento. Por uma questão muito simples. Esse diferimento ele só vai se encerrar na efetiva saída da distribuidora com destino ao consumidor final, que é a segunda interpretação deste dispositivo 421, que simplesmente diz que fica diferido para o momento em que ocorrer a saída
do estabelecimento distribuidor. Pois bem, o que ocorreu no caso concreto, e aqui eu vou partir já para esse último slide aqui, que traz uma linha do tempo. Até o ano de 2015, a Raizen aplicava a interpretação teleológica do artigo 421 do ICMS. Ou seja, o que a empresa fazia? Ela, nessas operações de transferências entre as duas distribuidoras, ela aplicava normalmente o diferimento. O que ocorreu? Em 12 de 2013 e em março de 2014, a empresa foi autuada em duas oportunidades diferentes pelo Estado de São Paulo, justamente sustentando que a empresa não deveria aplicar o diferimento nessas operações, que como havia saída de uma distribuidora para outra, se encerrava o diferimento, ou seja, o fisco, neste momento, passou a defender a interpretação literal do artigo 421 do ICMS, ou seja, encerra-se o diferimento na saída da distribuidora, independentemente do destinatário ser outra distribuidora ou consumidor final. O que a Raizen fez, a partir da lavratura destes dois autos de infração, ela passou a adotar a interpretação alinhada com o fisco. Desde 2015, a empresa passou, então, a encerrar o diferimento na saída da distribuidora 1 para a distribuidora 2, aproveitando o crédito no estabelecimento de Campinas que recebeu o querosene de aviação. Em 2017, e nesse lapso temporal aqui, esses autos de infração foram julgados pelo TIT de São Paulo e foram ambos cancelados. Essas duas autuações foram canceladas em 2016, onde houve a decisão do TIT no sentido que a interpretação correta a ser aplicada era a interpretação teleológica. E em janeiro de 2017, o Estado de São Paulo publicou a consulta número 14495 de 2016, que justamente dizia que, na realidade, a melhor interpretação para o artigo 421 do ICMS, nas situações de transferência entre duas distribuidoras, era justamente a interpretação teleológica, ou seja, que a empresa deve sim aplicar o diferimento. O que ocorreu, então, a partir de 2017, a Raizen readequa a sua operação e volta a aplicar a interpretação teleológica. O que acontece em dezembro de 2020 é lavrado o presente auto de infração justamente para contestar este período em que a Raizen aplicou a interpretação literal e o que o fez tão somente em vista de adequar a sua posição ao inicial entendimento do fisco nestes dois autos de infração. Como sustentamos em primeira instância e que foi acolhido pelo fiscal de primeira instância, pelo julgador de primeira instância, a posição do fisco aqui causou uma grave violação aos princípios da boa-fé objetiva, confiança legítima e venire contra factum próprio. O que ocorre no caso concreto é que o fisco, a grosso modo, está se beneficiando de sua própria torpeza e o contribuinte que só alterou a sua posição e a sua interpretação com relação ao dispositivo em virtude de autos de infração está prejudicado de uma forma em valores astronômicos, em uma situação que não causa qualquer prejuízo ao fisco estadual, tão somente por respeitar aquilo que já havia sido autuado anteriormente, como mencionado aqui. Ou seja, qualquer que fosse a interpretação que a empresa adotasse, ela seria autuada. A empresa não tem dúvidas que a melhor interpretação, no caso concreto, do artigo 421 é a interpretação teleológica, que ela vem aplicando já nesse período. Só que, novamente, senhores julgadores, é importante que os senhores observem que, no caso concreto, a aplicação da interpretação literal aqui só foi feita em virtude de uma adequação ao que o fisco entendia. E dois, aplicar essa interpretação literal e não aplicar o diferimento e ocorrer o destaque do imposto nas operações de transferências e posterior crédito só beneficia o fisco estadual, porque o fisco, nessa situação, recebe um imposto anteriormente, de forma antecipada, e caso haja uma hipótese de imunidade no futuro, a empresa apenas vai escriturar
o crédito deste imposto, que muitas vezes pode nem ser aproveitado caso não haja hipóteses de escoamento desse crédito. Então, em linha com a decisão de primeira instância, que é o ponto que estamos aqui reforçando, que haja manutenção, não há dúvidas que a empresa, nesse caso concreto, não causou nenhum prejuízo ao fisco, e 2, apenas modificou seu entendimento para alinhar a sua interpretação e as suas operações ao que o próprio fisco defendia. Não podendo haver uma imputação de uma penalidade e a mudança repentina desta interpretação do fisco antes dessa publicação dessa consulta aqui, que é o que está ocorrendo no caso concreto. Então, a nosso ver, deve ser prestigiada esta decisão de primeira instância, pois ela aplica a melhor solução ao caso concreto. Senhor presidente, senhor relator, muito obrigado. Muito obrigado pela citação oral, pelas contrarrazões, né, apresentadas. Doutor João, não sei se é o caso de abrir a palavra para a repressão fiscal, eu só posso prosseguir com a leitura do voto. Essa é a questão que eu ia colocar. Nós vamos, então, indagar a doutora Carina. A doutora Carina gostaria de se manifestar agora ou após o proferimento do voto pelo relator? Senhor presidente, se possível, eu gostaria de me manifestar após o voto do relator. Perfeito. Muito obrigado. Doutor Jandir. Pois não, então eu passarei a leitura do voto. Cuidam os autos de acusação, primeiro, de creditamento indevido relativo a entradas de querosene de aviação, CAEAV, e operações de transferência de outra filial da empresa, alcançadas pelo diferimento do imposto. E 2, falta de pagamento de ICMS devido por substituição tributária decorrente de saídas de querosene de aviação, QAV, cujas operações anteriores ocorreram ao abrigo do diferimento do imposto. Só uma parte aqui, eu tratei das operações, das duas acusações de forma invertida, porque eu me baseei na lógica do relatório circunstanciado. Então, por isso que eu estou tratando primeiro agora, vou passar a abordar a questão do crédito de ICMS nas entradas de querosene. Em relação ao crédito de ICMS nas entradas de querosene de aviação, os itens 4.1.1 e 4.1.2 do relatório circunstanciado assim informam sobre os motivos que conduziram à atuação. Eu vou ler 2 trechos apenas, que é o primeiro, que é o 4.1.1, as entradas de querosene de aviação em tela no estabelecimento filial Campinas, Viracopos, ocorridas no período de janeiro de 2015 a maio de 2017, originaram-se 100% das entradas de outro estabelecimento distribuidor, filial da empresa, situado em Paulínia, em operações acobertadas por notas fiscais de transferências emitidas com destaque do imposto, sobre o CFOP 5659, que se refere à transferência de combustível lubrificante adquirido ou recebido de terceiro. E o item 4.1.2, mais abaixo, no período restante abrangido pela fiscalização, maio de 2017 a junho de 2019, as entradas de querosene de aviação oriundas da filial de Paulínia ocorrendo igualmente ao abrigo de diferimento, em operações acobertadas por notas fiscais de transferência emitidas sem o destaque do imposto sobre o CFOP 5659. Então, esse é o relatório fiscal com relação a essa primeira acusação de creditamento. E a adição recolhida que eu transcrevo aqui, eu transcrevi ela na íntegra, mas eu vou ler apenas alguns trechos, iniciando lá por baixo o item 135 dela, que fala o seguinte: para o deslinde da controvérsia de mérito objeto desta acusação fiscal, cumpre esclarecer que a Secretaria da Fazenda cristalizou o entendimento no sentido de que, na hipótese de diferimento previsto no artigo 421 do regulamento, o lançamento do imposto deve ocorrer na última saída do estabelecimento distribuidor, vale dizer, naquela cujo destinatário também não seja um estabelecimento distribuidor. Então, esse é o item que eu entendi importante da decisão. E mais abaixo, a partir do item 78. Em síntese, o contribuinte adotava uma interpretação teleológica do artigo 421 do regulamento e, por conta disso, foi por 2 vezes autuado pela Cefaz. Passou, então, a adotar um entendimento contrário, interpretação literal do artigo 421, e foi novamente autuado por ter mudado seu entendimento. É evidente que o contribuinte apenas modificou seu procedimento por força do fato de ter sido autuado por essa Cefaz, o que o levou, compreensível e razoavelmente, a entender que o entendimento do fisco acerca da questão jurídica em debate era contrário ao seu. Note-se ainda que o contribuinte passa a adotar um entendimento muito mais gravoso a si e mais favorável ao fisco, por passou a recolher o imposto em saída que entendia sob o abrigo do diferimento, sendo que a saída subsequente, abastecimento de aeronaves, era em grande parte imune, vide item 1.1 do auto,
com direito à manutenção do crédito e, portanto, ficando eximida a impugnante de recolher imposto diferido. Item 82 da decisão. Não se quer, com isso, afirmar que o fisco estaria para sempre atrelado ao atendimento anteriormente manifestado ao contribuinte por meio da lavratura de auto de infração, não podendo nunca mais autuar o contribuinte por critérios jurídicos diversos. Obviamente que o fisco pode autuar o contribuinte por razões diametralmente inversas e incompatíveis com os motivos pelos quais autuara antes, mas essa mudança de entendimento apenas poderia se aplicar aos fatos geradores ocorridos após ter tornado público ou dado ciência ao mesmo sujeito passivo da mudança dos critérios jurídicos a serem adotados. Bom, indo lá para o item 89, né? Portanto, não é como se afirmar que o fisco deu conhecimento ao contribuinte do teor do parecer da consultoria tributária. Note-se, por fim, que os princípios da boa-fé objetiva, da proibição do venire contra factum próprio e da proteção da confiança legítima são princípios não positivados, ao menos como cláusulas gerais, tidos pela melhor doutrina e jurisprudência como inegavelmente integrantes do nosso ordenamento jurídico. E a jurisprudência do TIT é pacífica em permitir o cancelamento de acusação fiscal com base na aplicação desse gênero de princípios não positivados. Exemplo incontestável disso é a proteção do adquirente boa-fé em relação ao crédito indevido por inutilidade do documento do fornecedor. Diante disso, cancelo a acusação do item 1.2. São os textos da decisão recorrida que eu destaquei, né? E agora, prosseguindo no voto. Em relação ao presente tópico, a douta representação fiscal, em seu parecer de recurso de ofício, sustenta em apertada síntese que 1. Não se pode dizer que o entendimento do fisco, apresentado em uma resposta à consulta, deve ser cumprido apenas em momentos que lhe seja posterior. Pelo contrário, o entendimento nela destacado representa o entendimento definitivo do fisco, ao menos até que seja substituído por outro, valendo também para fatos anteriores, e isso não se altera pelo fato de existirem, eventualmente, autos de infração em sentido contrário. E 2, a resposta à consulta 14495 de 2016 foi publicada em janeiro de 2017. O auto de infração incluiu fatos geradores até maio de 2017, o que demonstra que o entendimento do fisco não foi seguido de imediato pela recorrente. Não obstante, prosseguindo no voto, a decisão versgastada merece ser prestigiada no ponto em questão. Com efeito, num contexto como o dos autos, em que há mais de um estabelecimento distribuidor envolvido, a dicção do artigo 421 do regulamento permite, de fato, conduzir a duas interpretações distintas. A primeira literal seria de que a operação de saída inicial, ainda que de distribuidor para distribuidor, resultaria na quebra do diferimento. A segunda, teleológica, implica na quebra do diferimento apenas a saída do QVA de estabelecimento distribuidor para destinatário que não fosse estabelecimento distribuidor. Como se verifica dos âmbitos autos, a recorrente adotava a interpretação teleológica até o ano 2014, entendendo pela manutenção do diferimento do ICMS nas operações de transferência do QVA entre seus estabelecimentos. Esta prática, entretanto, foi objeto da lavratura de auto de infração, sob o fundamento de que, nessa situação, haveria quebra do diferimento a partir da interpretação literal do artigo 421 do regulamento. Tal fato motivou a recorrente a alterar o tratamento conferido às operações, passando a adotar, a partir de então, a interpretação literal, quebra do diferimento, situação que persistiu até maio de 2017, quando voltou a aplicar a sistemática anterior, isto é, de manutenção do diferimento. Isso porque os autos de infração foram, afinal, cancelados por esse sodalício, fato ao qual se aliou a resposta constitucional 14495, de 2016, ter sido disponibilizada no site da Cefaz em janeiro de 2017, assim emendada. Né? Aqui eu transcrevo a emenda da consulta que já é do conhecimento dos senhores. Então, prosseguindo. Verifica-se assim que, durante o período objeto da acusação, janeiro de 2015 a maio de 2017, a recorrente aplicou exatamente o entendimento manifestado nos autos de infração de final 212.2 e 4520, contra ela lavrados em dezembro de 2013 e março de 2014, respectivamente, e baixados definitivamente do contencioso em agosto de 2016. Desse modo, muito embora exista o interstício de alguns meses entre o encerramento do contencioso e também da própria disponibilização da resposta tributária 14495 de 2016, que deram novo viés ao entendimento fazendário sobre o tema, em relação à época da mudança do tratamento conferido pela recorrente às suas operações, não se pode deixar de reconhecer que esse tipo de decisão, principalmente em empresas do porte da recorrente, depende da variação de vários departamentos e do concurso de vários profissionais, sendo natural que não seja imediata. O que se verifica, em verdade, é que a recorrente se viu enredada por um emaranhado de interpretações conflitantes sobre a aplicação do artigo 421 do regulamento, não havendo consenso na ocasião nem entre os órgãos integrantes da própria Coordenadoria da Administração Tributária, a Conselho Tributário, o Conselho Administrativo de Fiscalização, visto que se manifestaram de forma diferente. Ressalte que, ao contrário do que afirma a douta representação fiscal, data máxima vênia, a existência de autos de infração consubstancia a posição do fisco na sua manifestação mais direta, em situação que goza, inclusive, de presunção de legitimidade, auto-executoriedade e imperatividade,
mas que isso, nos termos do artigo 73 da Lei 6374 de 89, abre aspas, as atividades da Secretaria da Fazenda e seus agentes fiscais, dentro de sua área de competência e jurisdição, terão precedência sobre os demais setores da administração pública, fecha aspas. Admitir que o fisco aplique efeitos diferentes daqueles que já foram objeto de sua manifestação, sem que se modifiquem as premissas fáticas ou legais, representará clara contrariedade ao princípio da proteção da confiança legítima, aplicável, abre aspas, quando um ato normativo presumidamente válido cria na esfera jurídica do particular uma presumível expectativa contra seu cumprimento, fecha aspas. Aqui eu citando a doutrina de Humberto Berkman, Ávila e Beto Beckman Ávila, né, no benefícios fiscais invalidos e legítima expectativa do contribuinte. Por conseguinte, não merece provimento o recurso de ofício nesse aspecto. E agora eu vou passar a tratar da outra acusação, né, da falta de pagamento de ICMS. No que tange à acusação de falta de pagamento de ICMS devido por substituição tributária decorrente de saídas de querosene de aviação, cujas operações anteriores ocorreram ao abrigo do diferimento do imposto, os itens 4.2 e 5.1 do relatório circunstanciado são elucidativos, suficientemente ilustrativos para indicar a razão do orçamento. Aqui eu vou pular a leitura desse trecho do relatório, porque também já é conhecido dos senhores. Nesse ponto, a decisão recorrida assim decidiu. E aqui eu ler só alguns trechos, como fiz anteriormente, eu vou passar a ler a partir do item 24 lá adiante, né? Passa a decidir. A questão em análise ostenta controvérsia jurídica bastante complexa e espinhosa. A ação fiscal se baseia em uma extinção de tratamento jurídico dado a situações semelhantes, embora não idênticas, relativas ao fornecimento de mercadorias para uso ou consumo em aeronaves, a saber, aeronave nacional com destino exterior, isenção. Aeronave estrangeira aportada no país, equiparação à exportação. Esse entendimento encontra-se, inclusive, embasado na resposta tributária de que exemplo a resposta consulta 15.128 de 2017, que é a que ele transcreve. E no item 26 da decisão. Note-se, contudo, que a imunidade é um instituto jurídico constitucional e suas diferentes hipóteses ostentam contornos estritamente delineados pela própria Constituição Federal. Em outras palavras, só a Constituição Federal cria hipótese de imunidade e essas hipóteses não podem ser restringidas ou ampliadas pelo legislador infraconstitucional. Diante disso, segue-se que, quando o legislador infraconstitucional equipara uma atividade à exportação, essa equiparação pode ter dois significados distintos. É isso no entendimento da decisão recorrida, né? Lembrando. O legislador está concedendo benefícios fiscais relacionados à exportação fora das hipóteses constitucionais de imunidade, caso em que ele está criando, em verdade, uma hipótese de isenção, ou o legislador está apenas esclarecendo que a hipótese legislada se subsume à regra matriz da hipótese de imunidade constitucional, caso em que a norma em questão tenha finalidade meramente interpretativa. Então, também já indo lá para o item 35 agora da decisão. Como vimos, afirmar a equiparação de uma operação à exportação pode significar 1. A instituição de uma isenção, ou 2. Mera explanação, norma interpretativa, de que aquela operação de exportação se subsume à hipótese de imunidade prevista no artigo 155, parágrafo 2º, 10A da Constituição Federal. Ocorre que o fornecimento de combustível para uso e consumo em aeronave bandeira estrangeira, ocorre que se o fornecimento fosse uma hipótese de isenção, não poderia haver autorização de estorno de crédito, sob pena de violação ao artigo 21.1 da Lei Complementar 87/96. Se o legislador infraconstitucional autorizou o estorno de crédito a esse tipo de operação, é porque não o reputou como um caso de isenção, mas sim como um caso de imunidade, para o qual a autorização de estorno de crédito nos termos das normas retrocitadas. E nem se diga que a previsão de manutenção do crédito se deu por autorização de convênio CONFAS, no caso, pelo teor do parágrafo 1 da cláusula 1ª do convênio ICMS 8490. Isso porque os convênios do CONFAS podem, de fato, autorizar estados a conceder benefícios fiscais, mas nunca em arrepio à disposição da Lei Complementar 87/96. Se está sem dúvida acerca do entendimento ora propugnado, veja-se que o próprio regulamento trata de afastá-los expressamente e enquadrar a operação de exame como uma hipótese de não incidência, o que, obviamente, há que se entender como imunidade, já que a operação seria a princípio tributária. E indo já para o finalzinho, lá o item 59 da decisão, sendo, pois, mera norma interpretativa, o convênio ICMS 235, na redação dada pelo convênio 55 de 2021, ao equiparar a exportação à saída de produtos destinados a uso ou consumo de bordo, em embarcações ou aeronaves nacionais e estrangeiras, em tráfego internacional com destino exterior, aplica-se aos fatos pretéritos, nos termos do disposto no artigo 106.1 do CTN, aplicando-se, pois, as operações realizadas pela impugnante. Então, esses eram os trechos que eu achei interessante destacar da decisão recorrida e passo, então, a continuar no voto. A douta representação fiscal propôs o restabelecimento da acusação pelas razões que apontam nos itens 10 e 23 do seu parecer de recurso de ofício,
sustentando, em breve resumo, que as operações de venda de combustível para empresas de aviação nacional a ser consumida em viagem ao exterior consistem em hipótese de isenção de ICMS, de modo que é devido ao ICMS diferido nos termos do caput do artigo 429 do regulamento. Nesta rubrica, muito embora a respeitável adesão guerreada tenha apresentado extensa, consistente, didática fundamentação, entendo que razão existe a douta repressão fiscal, não se podendo confundir os institutos da imunidade e da isenção, que se encontram perfeitamente delineados no sistema constitucional tributário e na legislação infraconstitucional, com a produção de efeitos distintos. Efetivamente, lê-se no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, lineado da Constituição Federal, que é que eu transcrevo, né? E prossigo. A dicção do ditado preceito é de brilhante clareza ao indicar que somente estarão ao abrigo da proteção constitucional as operações que destinem mercadorias para o exterior ou serviços prestados a destinatários no exterior. A doutrina, em contraposição ao método literal de interpretação das isenções de que trata o inciso 2º do artigo 111 do CTN, tem se manifestado no sentido de que a interpretação da humanidade deve ser extensiva. Nessa linha, confiro essa lição de Francisco de Assis Alves, né, para quem a humanidade deve ser sempre interpretada extensivamente, o que significa dizer deve-se extrair da norma imunizadora tudo que a mesma se contém. Em suma, deve-se atender à intenção do legislador constituinte em toda a sua plenitude. Contudo, como ensina Leomar Baleiro, imunidade são, daí abre aspas, né, vedações absolutas ao poder tributar certas pessoas, subjetivas, ou certos bens, objetivas, e às vezes uns e outros. E prossegue o festejado mestre, abre aspas. Imunidades tornam inconstitucionais as leis ordinárias que as desafiam. Não se confundem com isenções derivadas da lei ordinária ou da complementar, que, decretando tributo, exclui expressamente certos casos, pessoas ou bens por motivos de política fiscal. A violação do dispositivo onde contém isenção comporta ilegalidade, não inconstitucionalidade. Fecha aspas. Já contra o fenômeno da não incidência e de sua extensão da isenção, o Magistério sempre segura de Hugo de Brito Machado, é claro. Aqui eu cito o professor Hugo de Brito Machado, e depois constará no voto a íntegra dessas lições dele, em que ele distingue, né, a isenção de não incidência. Então, a partir disso, eu passo a prosseguir aqui na leitura do voto. Desse modo, ao dispor sobre a imunidade de que trata, alinhado o inciso 10º do parágrafo 2º de seu artigo 155, a Magna Carta foi específica ao direcionar as operações que destinem mercadorias para o exterior ou serviços prestados a destinatários do exterior, não se viabilizando alargar seu espectro de aplicação para além do que claramente está disposto no texto constitucional, que, em contradição ao intento do legislador originário, Nessa situação, se encontra o QVA utilizado para abastecer as aeronaves, pois claramente não consiste em mercadorias destinadas ao exterior. Todas e quaisquer outras renúncias fiscais que possam ser conferidas pelo legislador infraconstitucional serão realizadas no campo da isenção, em situação onde seja retirada da regra de tributação parcela dos fatos que realizam a hipótese de incidência, ou no campo da não incidência, nos casos em que a regra jurídica de tributação não incide porque não realiza sua hipótese de incidência. Isso significa que, nesses dois casos, isenção e não incidência, desde que respeitadas as limitações ao poder tributar, poderá vir a ser instituído, modificado, ampliado, restringido ou até mesmo extinto o tributo pela eleição ordinária, o que não seria factível no caso das imunidades constitucionais. Nessa ordem de ideias, ainda que o legislador não constituinte venha a equiparar uma atividade à exportação, essa equiparação jamais terá efeito de imunidade, mas apenas e somente de isenção, pois a simples necessidade de equiparação já significa dizer que o fato jurídico equiparado não estava contido no fato jurídico originalmente imunizado. Ademais, o postulado da supremacia da Constituição garante, abre aspas, garante primeiro o reconhecimento do texto constitucional como norma hierarquicamente superior sobre todas as demais normas jurídicas, e segundo, que toda interpretação jurídica deve se iniciar pela Constituição, e nunca a partir da própria lei ordinária, ou seja, a interpretação deve se dar de cima para baixo, nunca de baixo para cima, fecha aspas. E aqui eu estou citando Enio Moraes da Silva. Não se revelando como método adequado à hermenêutica constitucional a atribuição de finalidade meramente interpretativa à expressão equiparação à exportação a partir do exame de dispositivos extraídos da legislação infraconstitucional e de convênios. A seu turno, né, o artigo 7º, inciso 5, parágrafo 1º, tem 2 da Lei 674 e artigo 8º do regulamento, e o artigo 25 do seu anexo 1º dispõe que, e aqui eu cito esses dispositivos, né, que trata exatamente da distinção. O artigo 7º da Lei 674 fala que a não incidência do imposto dela sobre a saída de produto industrializado de origem nacional para o uso, consumo de embarcação aeronave de bandeira estrangeira, né? E o artigo 8º do regulamento, né? O anexo 1, o artigo 25 do anexo 1 do regulamento, né? Que é vinculado ao artigo 8º, fala que será não incidente, né? Haverá não incidência
aliás, perdão, ficaram isentas, né, do imposto a saída de combustíveis e lubrificantes para abastecimento de embarcações e aeronaves de bandeira nacional. Então, aqui é a distinção, né, entre aeronaves de bandeira estrangeira e aeronaves de bandeira nacional. Portanto, a saída direta de combustíveis e lubrificantes para o abastecimento de embarcações ou aeronaves de bandeira nacional que se destinam ao exterior se reveste de clara natureza de isenção, e por essa razão caberia recorrente o recolhimento do ICMS, perdão, de todo o ICMS diferido dos termos do artigo 429 do regulamento. Em acréscimo, importa reconhecer que as conclusões da solução de custo interna 12 COSIT, né, 2018, cuja cópia foi carregada para recorrente às folhas 216 e 219, veicula a interpretação atribuída apenas no âmbito federal, não vinculando os estados que detêm autonomia plena para dispor sobre os tributos de sua competência impositiva, nos termos do artigo 25, parágrafo 1º, combinado com o artigo 155 da Carta Republicana. Nessa atuada, o órgão consultivo bandeirante tem entendimento diverso, como exemplifica a resposta constitucional tributária 24.227 de 2001, de onde se extrai o seguinte excerto, né? E aqui eu transcrevo o excerto, o item 6 da ementa, né, que fala o seguinte: essa operação de revenda do QAV enquadra nas hipóteses de desoneração do imposto, seja pela unidade prevista no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, letra A da Constituição Federal, quando destinada a aeronave estrangeira, aeronave de bandeira estrangeira, seja pela isenção prevista no artigo 25 do anexo 1 do regulamento, quando destinada a aeronave de bandeira nacional e prestará serviço de transporte destinado ao exterior. Prosseguindo. Ademais, registre que o convênio CONFAS ICMS 5521, que promoveu as alterações do convênio ICMS 12.35, manteve a disposição no sentido de que, abre aspas, as unidades federadas ficam autorizadas a não exigir o estorno do crédito previsto no inciso 1º do artigo 21, parágrafo 2º, fecha aspas. Assim como já ocorria com o convênio CONFAS convênio CONFAS ICMS 8490, vale dizer, indica claramente a mera autorização para que os estados possam ou não permitir a manutenção de crédito ICMS nas operações em questão. E, ao se dispor, denota-se não se referir às operações de exportação originalmente imunizadas pelo artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10A da Constituição, pois, em relação a elas, abre aspas, é assegurada a manutenção e aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores, fecha aspas. Por derradeiro, cumpre notar que a apreciação das questões de índole constitucional, tal como abordadas pela recorrente em suas contrarrazões de recurso de ofício, escapa da competência dessa Corte Administrativa nos termos do artigo 28 da Lei 13.457 de 2009. Aqui, só fazer uma parte, se trata principalmente da alegação de ofensa ao princípio da igualdade, né, por conta das embarcações de bandeira nacional estrangeira receberem tratamento diferenciado. Bom, aqui eu vou para o último item, que agora passa a tratar da multa de juros, né? E fazendo só um resumo, eu estou afastando aqui as alegações da empresa, principalmente com base na súmula TIT, né, 10/2017 e súmula TIT 3/2018, né? Além de também não enfrentar as questões de ordem constitucional por conta da vedação do artigo 28 da Lei 13.457. Então, já concluindo, diante do exposto, conheço do recurso de ofício e lhe dou parcial provimento a fim de restabelecer a infração objeto do item 1.1 do auto-infração, ficando preteridos os demais argumentos apresentados pelas partes por serem compatíveis com os fundamentos aqui adotados. Esse é o voto, presidente, que eu submeto aos pares e fico aqui à disposição para os debates. Obrigado. Muito obrigado, doutor Gendir. Eu vou, então, passar a palavra para a doutora Karina. Senhor presidente, eu solicito vista desse processo para melhor analisá-lo, se possível. Ok. Eu entendo aí a posição da representação fiscal, né? Até porque, normalmente, a gente passa a palavra para a representação fiscal ao final que todos os juízes proferiram seu voto, e aí tem uma noção de como a Câmara vai se orientar, e aí a representação fiscal pondera, né, se é apropriado, né, para pedir visto ou não. Mas eu entendo, eu acho que essa questão especialmente essa questão da quebra do diferimento, eu já tinha votado antes, eu pensei até que fosse no caso da Raizen, mas eu não localizei aqui, provavelmente não é a Raizen, deve ser outro contribuinte, que de fato o diferimento ele ocorre até o momento do último estabelecimento distribuidor, né? Eu já havia me manifestado. Mas no caso desses autos,
eu estou tendente a acompanhar o doutor Jandir, né? Porque eu vejo que aí há uma circunstância que põe dúvida sobre o fato de que o entendimento do fisco era uniforme e foi apenas confirmado, né, ou cristalizado pela resposta à consulta. Aí eu acho que há uma dúvida a respeito disso, né? Eu acho que é contundente o fato de haver a lavratura de autos de infração em sentido contrário contra o contribuinte, né? Então, isso torna, no mínimo, o procedimento adotado pelo contribuinte um procedimento que não é contrário, né, à orientação do fisco, né? Então, e aí temos considerações de boa-fé, enfim, segurança jurídica e todas essas questões aí postas pelo doutor Jandir na decisão recorrida, que realmente me fazem refletir muito sobre esse caso e, nesse caso concreto, adotar um entendimento favorável ao contribuinte. Então, eu acho que com o pedido da representação fiscal, eu não sei se o doutor Eduardo e a doutora Luciana gostariam de se manifestar também com algum pedido de vista ou enfim, alguma questão que considerem relevante. Doutora Luciana? Sim, presidente, eu queria pedir vista conjunta com a representação fiscal. Queria analisar, eu parabenizo o doutor Jandir pelo excelente voto, eu queria analisar um pouco mais detalhe do caso. Perfeito. Eu falei apenas do item 2, né, porque eu acho que é por conta dele que a representação fiscal que a representação fiscal vai pedir vista. Mas em relação ao item 1, eu também concordo com o voto do relator, né? Então, eu aí subscreveria ipsis literis, né, o voto de fôlego e minucioso e muito bem elaborado pelo relator. Doutor Eduardo. Bem, bom dia a todos. Eu acompanho o relator, né, acompanho também como consequência o presidente, né, uma eventual mudança de posicionamento, se no retorno do processo, dos autos, houver algum outro argumento, alguma outra consideração por parte da doutora Luciana e da doutora Karina. Mas, a princípio, eu acompanho o relator. Perfeito, obrigado, doutor Eduardo. Então, esse processo da raiz, há um pedido conjunto de vista. Doutora, eu acho que cometi aqui um equívoco, eu desliguei aqui não está aqui. Então, doutora Karina já solicitou a vista, agora também a doutora Luciana. Eu estou concedendo. Então, o processo de raiz em combustíveis SA, a IN 434.122, sai em vista. Gostaria de agradecer aqui, então, a presença do doutor Vitor pela sustentação oral. Tenha um bom dia, vamos passar para o próximo processo. Obrigado a todos, senhores. Bom dia para vocês. Muito bem, então agora o processo que temos aqui com pedido de sustentação oral é a Companhia Brasileira de Distribuição, a IN 4141036, de relatoria da doutora Luciana. A doutora Gabriela se encontra para fazer a sustentação oral, é um recurso ordinário. O processo já se encontra em condições de ser editado o voto, doutora Luciana. Assim que tiver condições, pode iniciar. Obrigado. Ok, editando.
Ok. Trata-se da acusação de falta de pagamento do ICMS devido nos termos do artigo 426-A do RICMES, em valor declarado na GST, cujo recolhimento deveria ter sido feito conforme um regime especial e, embora notificado recolher o valor devido em virtude do deferimento do seu pedido de ressarcimento do imposto, o contribuinte quedou-se inerte. Esse é o resumo da acusação, presidente. A doutora Gabriela, então, dispensa a leitura do relatório? Dispenso. Então, podemos passar para a sustentação oral. Doutora Gabriela. Obrigado, doutora Luciana. Obrigada, um bom dia a todos. Eu serei muito breve, o tema é de conhecimento aqui da maioria. É um auto de infração no montante de R$6 milhões e 40 mil, a título de principal, CMS, multa e juros. E o caso ele se refere a operações em que a recorrente ela promove a saída interestadual de mercadoria, sujeita ao regime de substituição tributária, e o ICMS ele é devido nas sucessivas saídas internas e já foi antecipado e retido pela recorrente. E aí, nessas hipóteses, a legislação paulista ela permite o ressarcimento do ICMS-ST anteriormente recolhido, que deve ser lançado na sua apuração de ICMS no quadro de crédito do imposto, que é o campo 57 da GIA. E aí é importante esclarecer que, estando sujeito a esse recolhimento antecipado de ICMS, nos termos do 426A, a recorrente ela celebrou com o Estado de São Paulo um regime especial de ressarcimento de ST, para que esses créditos eles também fossem usados para compensar débito oriundo do regime de antecipação do 426A. E aí, para requerer junto ao fisco esses créditos que faz jus, a recorrente ela entrega mensalmente os pedidos de ressarcimento na delegacia tributária da jurisdição de cada estabelecimento, que ele deve ser instruído com documentos exigidos pela portaria CAT, que era vigente à época, principalmente os modelos 1 e 3. E aí, nesse contexto, a autoridade autuante ela formulou a acusação fiscal, dizendo que esse procedimento não foi feito em conformidade com a portaria CAT. E esse procedimento de compensação ele foi realizado em conformidade com a portaria CAT e nos ditames do regime especial firmado com o Estado de São Paulo. E, inclusive, isso estava reconhecido no próprio auto de infração, que fala tal procedimento estava, em princípio, de acordo com a sistemática do regime especial do processo GEDOC e tal. E aí, conforme também consta no relatório circunstanciado, a lavratura do auto de infração desconsiderou esses créditos lançados na sua escrita, sob o entendimento que o direito da recorrente de reaver esses valores foi indeferido no âmbito de pedido administrativo do ressarcimento, sem tecer maiores comentários em relação à legitimidade do direito ao ressarcimento pleiteado. E aí é importante pontuar que a decisão do TJ ela deixou de considerar os vícios que permearam a análise do pedido de ressarcimento anteriormente apresentado. E ao contrário do que entendeu a fiscalização, o requerimento ele foi acompanhado de robusta prova documental, inclusive os arquivos modelo 1 e 2, 1 e 3 exigidos pela portaria CAT, para controle dos créditos do imposto a serem ressarcidos, para mostrar a aferição da regularidade do crédito objeto de ressarcimento de ST. E aí, no relatório fiscal, descreve qual foi a metodologia empregada para avaliar esses arquivos. Enquanto o modelo 1 e o modelo 3. O modelo 1 é o resumo de apuração do imposto a ser ressarcido, e o modelo 3, o controle de estoque da recorrente. No modelo 1, a autoridade fiscal ela ficou responsável, ela entendeu que a apuração do imposto a ser ressarcido não estava de acordo com o crédito apropriado na GIA. E no modelo 3, a autoridade fiscal ela se limitou à análise de poucas mercadorias, dentre um extenso universo de operações da recorrente, que é uma grande varejista, a maior varejista do Brasil, e na saída, de entrada e saída, retratando um arquivo magnético 3. E aí, como exposto no recurso ordinário e em sua defesa, as supostas irregularidades apontadas pela autoridade fiscal não podem justificar o indeferimento da totalidade do pedido de ressarcimento formulado,
quanto mais analisando pouquíssimas mercadorias que não representam todas as operações da recorrente, muito menos a cláusula de crédito levada a feito através da autuação combatida. A análise ela se limitou a uma exígua amostra de operações, ela foi feita por presunção a partir do momento que analisou poucas mercadorias. Então, o fato de não existir qualquer relação entre as mercadorias selecionadas pela fiscalização e as demais operações que compuseram o modelo 3, exigido pela portaria CAT, a autoridade fiscal questiona o valor de estoque inicial e final e uma quantidade de entrada e saída das mercadorias selecionadas, mas cada mercadoria tem o seu próprio tipo de controle, seu próprio tipo de quantidade. Por exemplo, um refrigerante, às vezes ele é contado por fardo, às vezes por quantidade, então não houve uma análise afinco das operações da recorrente. Foi feito só por amostra. Então, por todo o exposto, pede à recorrente que, após realizada essa sustentação oral e provido o recurso, para que seja reformada a decisão recorrida, com cancelamento integral da cobrança. Muito obrigada. Obrigado, doutora Gabriela. Doutora Luciana? Eu agradeço a doutora Gabriela. Passo a leitura do voto. Vou fazer um resumo da acusação fiscal. Em abril, temos a acusação fiscal de falta de pagamento do ICMS devido nos termos do artigo 426A do RICMES. Consta dos autos que o estabelecimento autuado, que exerce atividade econômica de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância em produtos alimentícios e hipermercado, é beneficiário do regime especial. A Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo, com respaldo no artigo 489 do RICMES de 2000, concedeu o tratamento tributário diferencial do contribuinte, expedindo o regime especial do processo, que eu cito o número, a autorizar a compensação do imposto devido por antecipação, no artigo 426A do regulamento do ICMS, com o valor apurado a título de ressarcimento previsto no inciso 4 do artigo 269 do RICMES. Explica o contribuinte que o pleito pela concessão do referido regime especial se fez necessário em razão do volume de suas operações de entradas interestaduais realizadas e do ônus que vinha enfrentando para o cumprimento de suas obrigações tributárias, notadamente em relação àquelas mercadorias posteriormente destinadas a outros estados. Vale rememorar que, conforme disposto no artigo 460, caput, inciso 2, parágrafo 1º do RICMES, o contribuinte paulista, destinatário das mercadorias sujeito ao regime jurídico da subvenção tributária referido no artigo 313-A e 313-Z20, procedente de outra unidade da federação, deve, na entrada no território desse estado, efetuar antecipadamente o recolhimento do imposto devido pelas operações subsequentes, na condição de sujeito passivo por substituição. Por outro lado, não há que se olvidar que o estabelecimento do contribuinte substituído que tiver recebido mercadorias ou serviços com retenção do imposto, observada a disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda, pode ressarcir-se do valor do imposto retido, da parcela do imposto retido a favor desse estado, referente à operação subsequente quando promover saída destinada a outro estado, nos termos do inciso 4 do artigo 269 do regulamento. Assim, com a concessão do regime especial, o contribuinte foi desonerado da prévia comprovação da apuração dos valores a serem ressarcidos. Não obstante, é inequívoco que a obrigatoriedade de observação pelo contribuinte da disciplina da legislação pertinente, em especial a Portaria CAT 19, de 1999, manteve-se incólume. Aí eu cito aqui o artigo 1º do mencionado regime especial tributário. Vale mencionar que, consoante previsão do artigo 6º do mencionado regime, a utilização do ressarcimento do imposto retido por subvenção tributária para compensação com valor devido nos termos do artigo 426A, com a disciplina a dispensa da prévia comprovação da apuração de valores, estava condicionada à apuração pelo requerimento do contribuinte ao chefe do posto fiscal de subvinculação, juntamente com a documentação comprobatória correlata. Nesse passo, cabe ao posto fiscal formar o expediente a partir dos documentos apresentados pelo contribuinte e encaminhá-lo ao núcleo de fiscalização para as verificações necessárias. Uma vez constatada a ocorrência de infração à legislação, irregularidade na apuração do ressarcimento do imposto devido nos termos do artigo 426A, ou ainda nos procedimentos previstos nesse regime especial, a fiscalização direta dos tributos deve notificar o contribuinte a recolher o imposto devido com os acréscimos legais no prazo de 10 dias, sob pena de lavratura do auto de infração. Eu reproduzo aqui a redação da norma. No caso dos autos, consta do demonstrativo de folhas 8563 que,
com arribo no regime especial, o contribuinte lançou na GST relativa ao período de maio de 2016, como outros débitos, né, o valor do ICMS, do ICMS devido por antecipação. E como outros créditos, o mesmo valor que corresponderia ao ressarcimento previsto no artigo 4 do artigo 269, inciso 4. Na sequência, o autuado apresentou solicitação de compensação de ICMS, requerendo autorização fiscal para o ressarcimento da importância de R$ 229.517,47, lançado no campo outros créditos da sua GIA, referente ao período de maio de 2016, acompanhados de documentos que entendeu capazes de demonstrar o atendimento às exigências do regime especial e da portaria CAT 1799. Não obstante, a autoridade fiscal relata que as verificações fiscais efetuadas no processo do pedido de ressarcimento e compensação concluíram pela irregularidade do procedimento efetuado pelo contribuinte. Constatou-se que não foram cumpridos os critérios estabelecidos pela portaria CAT 17, 1999, pelo regime especial, vez que incorretos os registros de operações dos controles apresentados, os cálculos dos valores de confronto e os valores lançados no estoque inicial, o que resultou em um cálculo de montante de imposto ressarcido sem correspondência com a realidade. O contribuinte foi, então, notificado para a ciência do deferimento do seu pedido de ressarcimento e para o recolhimento do imposto devido não pago, nos termos do artigo 426-A, com os devidos acréscimos legais. Inconformado, o contribuinte interpôs pedido de reconsideração, que, todavia, foi indeferido pelo delegado regional tributário da DRT 13 Guarulhos, ante a inexistência de elementos suficientes a desconstituir as conclusões da fiscalização direta de tributos. Diante disso, o contribuinte foi notificado a recolher o valor do imposto devido, conforme estabelecido no artigo 6 do seu regime especial, mas não logrou efetuar o devido recolhimento, circunstância que culminou com a lavratura do presente ainda. Nas alegações recursadas, as preliminares. Em sua peça recursal, o contribuinte alega preliminarmente a nulidade do lançamento de ofício, por inobservância aos princípios da ampla defesa e do contraditório. De plano, observa que o autuado teve plena oportunidade de se manifestar sobre os fatos objeto da atuação fiscal, tanto na fase fiscalizatória quanto ao longo de todo o processo administrativo, inexistindo a alegada violação aos primários da ampla defesa e do contraditório. Ademais, diferentemente do que aduz o autuado, da devida análise dos autos, constata a regularidade do processo administrativo, vez que, em estrita observância ao que dispõe o artigo 147 do Código Tributário Nacional. Os dispositivos legais apontados como infringidos ostentam comandos normativos específicos e as condutas narradas são aquelas íncidas ao próprio tipo infracional. De mais a mais, tem que as provas colacionadas aos autos mostram suficientes a comprovar a acusação fiscal de falta de pagamento do ICMS nos termos do artigo 426-A, desde que demonstra claramente as razões que conduziram ao indeferimento do pedido de ressarcimento interposto pelo autuado e comprova o desatendimento estabelecido no artigo 6º do referido regime especial. A peça acusatória está instruída com elementos probatórios capazes de demonstrar a ocorrência da infração. Então, como se vê, as preliminares levantadas pelo autuado carecem de substrato apto a ensejar a nulidade da INE. Do mérito. A partir, há que se observar que o pedido de ressarcimento interposto pelo autuado foi devidamente analisado pelo órgão competente, nos termos do artigo 6º do regime especial, tendo-se concluído pelo seu indeferimento. E resignado, o contribuinte exerceu, no âmbito do processo administrativo próprio, o seu direito de revisão da decisão que indeferiu seu pedido de ressarcimento, apresentando pedido de reconsideração, o qual, todavia, ante a inexistência de elementos suficientes a desconstituir as conclusões fiscais, foi indeferido pelo delegado regional tributário. Bem se vê, o contribuinte não conseguiu se desvencilhar das razões que conduziram ao indeferimento do pedido de ressarcimento e teve, portanto, seu pedido de reconsideração indeferido, restando mantida a decisão que indeferiu o pedido de ressarcimento efetuado. No presente contencioso administrativo, o contribuinte sustenta a legitimidade do direito ao ressarcimento. O cerne da resignação recursal cinge-se ao argumento de que, permito-me ler aqui, a presente atuação não pode subsistir, tendo em vista que o indeferimento do pedido de ressarcimento mencionado pela douta fiscalização se deu por meio de análise extremamente limitada da origem e legitimidade do crédito pleiteado. Agora, eu já estou dizendo que, não obstante, cumpre observar que não é competência desse tribunal a análise do mérito do aludido pedido de ressarcimento para apreciação de equívoco do seu deferimento pelo órgão competente. De fato, conforme dispõe o inciso 1 do artigo 93 da Lei 13.457 de 2009, as questões relativas a pedidos de compensação e restituição de tributos não estão compreendidas na competência do Tribunal de Impostos e Taxas.
Todavia, ainda que assim não fosse, melhor sorte não lograria o quadro, e eu falo isso a título de argumentação. No que diz respeito ao alegado direito ao ressarcimento do ICMS-ST, é certo que, para fazer uso da sistemática de compensação prevista no regime especial, o autuado deveria seguir rigorosamente os procedimentos específicos estabelecidos naquele regime e também pela portaria CAT. Fato que, conforme relata a autoridade fiscal, não ocorreu, circunstância que conduziu ao deferimento do pedido. No outro lado, revela-se inócuo o argumento de que o valor do pedido de ressarcimento seria muito maior do que aquele utilizado por meio do lançamento em giro, seja porque referido pedido foi indeferido, seja porque o que se exige no presente AIM é o valor de R$ 229.517,47, referente ao imposto devido nos termos do artigo 426A e indevidamente compensado. Quanto à argumentação de que o fisco teria feito de uso de presunções para, a partir de análise amostral, concluir que a integralidade das informações fornecidas pelo contribuinte conteria inconsistência, é importante distinguir a utilização de procedimentos de amostragem para auditoria fiscal da hipótese de apuração fiscal com base em presunção. A utilização de procedimentos de amostragem tem por objetivo proporcionar uma base suficiente à conclusão a respeito da população da qual a amostra é selecionada. Em tal caso, inferência estatística é o procedimento que permite fazer afirmações sobre todo a partir de um subconjunto de elementos constituintes e representativos, denominada amostra, de um universo que é a população. De certo que, quanto mais representativa a amostra, mais a força inferencial. Por outro lado, presunções se constituem processo de inferência presuntiva, que conduz à conclusão da ocorrência de um fato presumido, quando se já sabe da ocorrência de outro fato, indício. O indício é um fato distinto do que se quer provar, mas que com ele guarda correlação. No caso em apreço, não se trata da presunção de ocorrência de operações tributáveis a partir da apuração de fato indiciário, mas de circunstância em que o auditor fiscal, a partir da técnica de seleção de amostras, promoveu inferência estatística válida para todo o universo de dados em análise. Aí, a título ilustrativo, eu cito aqui a Norma Brasileira de Contabilidade, NBCTA 530, né? E passo, né? O importante ressaltar, o método de amostragem é plenamente compatível com o procedimento fiscal de apuração, normalmente porque os dados de origem foram fornecidos pelo próprio contribuinte. Note que a amostra selecionada pelo fisco se revelou satisfatória em tamanho e suficientemente representativa do todo, na medida em que foram selecionados 5 itens de mercadorias com os maiores valores de imposto a ser ressarcidos para aquele período, ou seja, mercadoria de maior impacto no cálculo do imposto a ser ressarcido, ou seja, uma amostragem por unidade monetária. Ademais, as informações obtidas a partir da amostra se revelaram generalizáveis para toda a população, uma vez que foi constatado que os controles do autuado se apresentavam em vários de inconsistência em 100% das mercadorias analisadas. Aliás, é inegável que os resultados da apuração fiscal apontam inadequação dos critérios apontados pelo contribuinte. Nesse particular, é importante ressaltar a divergência em relação ao estoque inicial, que, como bem salientou o auditor fiscal, se refletiu nos meses posteriores, incluindo o mês de julho. Eu faço aqui uma transcrição da manifestação fiscal, de alguns trechos, né? Alega inicialmente que a fiscalização não deveria utilizar o controle de estoque do período de fevereiro de 2015, uma vez que está se discutindo o direito ao crédito utilizado sobre operações no mês de julho do mesmo período. Utilizou-se o registro de inventário do mês de fevereiro de 2015, tendo em vista que todos os contribuintes são obrigados legalmente a apresentar o registro nesse mês, o qual indicará o estoque inicial do dia 1º de janeiro de 2015. Se há divergência no seu controle de estoque, concluímos então que esse se refletiu nos meses posteriores, incluindo o mês de julho. Enfim, não se pode negar que as incongruências apontadas na manifestação fiscal são contundentes e afastam o argumento recursal de que a autoridade fiscal teria admitido haver direito ao crédito a ser reconhecido. Também transcrevo os trechos da manifestação. Alega defendente que há uma suposta divergência entre o estoque inicial modelo 3 e o valor declarado como correto pela fiscalização. Não se trata de valores pensados aleatoriamente pela fiscalização, mas de valores declarados pela própria defendente em sua escrita fiscal oficial. Também diz o fisco que, em momento algum, afirmou que reconhece que tais inconsistências poderiam levar a uma redução, no máximo, uma redução do valor pleiteado. Pelo contrário, a fiscalização afirma que os valores apresentados pelo autuado são totalmente falhos em 100% das amostras analisadas. De outro vértice, é certo que, no presente contencioso administrativo tributário, o autuado se limitou a formular alegações genéricas desprovidas de lastro probante, incapazes de refutar o trabalho fiscal.
Como bem se vê, sobre qualquer ótica de análise, a manutenção integral da exigência fiscal objeto da IN à medida que se impõe. Em relação à multa e os juros, especificamente em relação à atualização do valor básico da multa, o autuado diz que é do espírito de entender que a multa aplicada na IN não poderia ter sido calculada sobre o valor básico atuado, não discorreria sobre tais pontos, exclusivamente em razão da súmula 13. Deveras, a referida matéria se encontra devidamente pacificada no âmbito do Tribunal de Impostos e Taxas com a publicação da súmula 13 de 2008 e, nos termos do que dispõe o artigo 55 da Lei 13.457 de 2009, as súmulas editadas pelo Tribunal de Impostos e Taxas têm caráter vinculante no âmbito dos órgãos de julgamento. Por outro lado, conquanto admita conhecer o teor da súmula 10 de 2017, o autuado aventa a possibilidade de afastamento por esse órgão de julgamento da cobrança de juros em patamares superiores à taxa Selic. A aludida possibilidade teria amparo no julgamento do tema 1062 pelo Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, e a possibilidade de aplicação subsidiária do Código de Processo Civil ao processo administrativo, em conformidade com o disposto no inciso 3, artigo 927 do referido Código. Não obstante, entendo que a tese recursal se revela inaplicável à lide. Primeiramente, anote-se que parte da doutrina tem se posicionado contrariamente à vinculação normativa e formal dos precedentes. Eu trago aqui a ponderação lançada pelos professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, que dizem que o objetivo almejado pelo CPC 927 necessita ser autorizado pela Constituição Federal. Como não houve modificação na Constituição Federal para propiciar ao Judiciário legislar, como não se obedeceu ao devido processo, não se pode afirmar a legitimidade desse instituto previsto no texto comentado. Ademais, há que se sopesar se a aplicação subjetiva e subsidiária das normas do CPC ao procedimento tributário paulista poderia estabelecer procedimentos não compatíveis com a Lei 13.457 de 2009. É induvidoso que a aplicação subjetiva e subsidiária sistemática das normas do Código de Processo Civil nunca poderá ser contra leges, mormente porque, no processo administrativo fiscal, trata-se de crédito tributário cuja atividade de constituição é vinculada e cuja disposição é vedada, salvo se expressamente autorizada em lei. Contudo, não há que se olvidar que, no contexto tributário paulista, ainda se encontra em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo o projeto de Lei 367 de 2020, com proposta de alteração da Lei 13.457 de 2009 para ajustá-la ao novo Código de Processo Civil. Eu transcrevo aqui a justificativa do referido projeto. Significa que o projeto de lei, o objetivo é trazer luz aos ainda obscuros limites da subsidiariedade e supletividade da aplicação do Código de Processo Civil aos processos administrativos tributários. Retornando ao cenário legislativo vigente, tem que os juros de mora utilizados estão alinhados com o dispositivo da legislação de regência e também em conformidade com o entendimento firmado pelo Tribunal de Impostos e Taxas na relação à súmula 10 de 2017, que preconiza que a taxa de juros deve ser aplicada para a correção de débito fiscal exigida por aí, é a prevista no artigo 96 da Lei 6374 de 1989. Crise-se o artigo 52 da Lei 13.457 de 2009, estabelece baliza não contornável. As súmulas editadas pelo Tribunal de Impostos e Taxas têm caráter vinculante no âmbito dos órgãos de julgamento. É bem verdade que a Lei 16.497 de 2017 deu nova redação ao parágrafo 1º do artigo 96 da Lei 637489. Não obstante, de acordo com a disciplina, o artigo 7º do Decreto 62761 de 2017, que regulamentou a referida lei, a taxa de juros de mora mensal equivalente a Selic somente aplicável aos débitos a partir de 1º de novembro de 2017. Como se vê, para períodos anteriores a 1º de novembro de 2017, aplica-se ao débito tributário a taxa de juros fixada pela Lei 13.918 de 2009. Para períodos posteriores a essa data, aplica-se a taxa Selic. Por derradeiro, há que se ressaltar que a comunicação ao Ministério Público dos fatos que configurem, em tese, ilícitos penais contra a ordem tributária não poderá ser elaborada enquanto não proferida a decisão final desfavorável ao contribuinte na esfera administrativa, conforme dispõe o inciso 9 do artigo 5º da Lei Complementar 939 de 2003, Código de Defesa do Contribuinte. Nesse mesmo diapasão, reza o artigo 1º da Portaria CAT 5 de 2008. Quanto à aventada apresentação de informações e documentos adicionais, há que se observar que, nos termos do que dispõe o artigo 19 da Lei 13.457 de 2009, as provas devem ser apresentadas pelo autuado juntamente com sua defesa, salvo por motivo de força maior ou ocorrência de falta superveniente. E não havendo
demonstração de tais circunstâncias, não há que se falar na juntada de documentos probatórios a posteriori. Aliás, é bem da verdade, a determinação de diligência voltada à reanálise pelo órgão competente do pedido de ressarcimento do contribuinte configuraria a indevida interferência desta Câmara de Julgamento na competência exclusiva daquele órgão. Assim, antes de todo exposto, conheço parcialmente do recurso ordinário interposto e na parte conhecida nego-lhe provimento. É como voto, doutores? Muito obrigado, doutora Luciana. Muito parabéns pelo seu voto, realmente bastante minucioso. E, eu queria... vou passar aqui, então, vou abrir os debates, né? Mas eu queria, então, antes me manifestar, algumas questões muito pequenas, né? Porque eu subscrevo aí o seu voto, até pela qualidade, né? Da forma como abordou as questões postas. Mas a primeira questão que eu estou em dúvida, a doutora, ela não conhece em relação a quais matérias, as matérias de multa e juros, o não conhecimento parcial, em relação a quais matérias eu fiquei na dúvida. Sim, na verdade, é em relação à revisão do pedido de ressarcimento. Na verdade, ela quer que a Câmara Julgadora faça a revisão do pedido de ressarcimento. Ela acha que ela entende que nós temos a possibilidade de fazer essa revisão. Então, essa matéria realmente eu não conheço, nós não podemos fazer essa revisão. Perfeito. E eu entendo, em relação ao mérito, eu faço apenas argumentando, né, a questão de que, mesmo que adentrássemos ao mérito, realmente o contribuinte não lograria sucesso. Muito obrigado, doutora Luciana. Em relação a tem dois pontos, então, que são pequenas divergências, né, apenas do ponto de vista de opinião, né, eu respeito a sua opinião, o seu ponto de vista, mas tem esses dois pontos que eu acho que eu divido, mas são questões bem pontuais, bem simples, né, eu subscrevo o seu voto pelo conhecimento parcial e pelo não provimento, né, do recurso. A primeira questão que é muito simples, né, que essas matérias que elas desafiam o conteúdo das súmulas do tribunal, eu tenho entendido que elas são matérias que não merecem conhecimento, né? Então, aquilo que se invoca, súmula 10, súmula 13 e qualquer outra súmula do TIT, são matérias que eu entendo que não são passíveis de conhecimento. Então, aí eu tenho me manifestado nesse sentido, né? A doutora, então, conhece, né, essas matérias e nega provimento, né? Isso é uma questão mais formal, né? Em hipótese alguma, ela vai alterar, né, o conteúdo do seu voto e não representa uma discordância minha em relação a ele, né? Mas eu acho que seria o caso de se refletir, né? Se uma vez que embora haja essa discussão a respeito da aplicação subsidiária do CPC, eu acho que aí nós temos fundamentalmente matérias que estão desafiando o conteúdo de súmula do tribunal, e a gente tem regra expressa dizendo que dessas matérias não se conhece, né? A outra questão que eu queria levar à reflexão também diz respeito ao fato de que antes da Lei 13.457, quando a gente, na 10.941, quando a gente já via o conteúdo desse artigo 90, enfim, deixa eu só rememorar qual é o número do artigo que a doutora citou, que é exatamente o ponto 93, em que a doutora... Artigo 93? 93, exatamente, da Lei 13.457, que é exatamente o ponto que a doutora, então, está colocando como ponto para não conhecer, né, a parte do recurso. Já havia uma disposição na 10.941, e aí eu também não me lembro se havia no regulamento, porque antes era o regulamento que previa, né, e antes do regulamento, o contencioso também era regido por um outro decreto, né? Então, havia essa discussão, né, se esse dispositivo
ele realmente retirava da competência do tribunal a apreciação dessas matérias, né? E com o advento da Lei 13.457, esse dispositivo, eles decidiram manter esse dispositivo, né, no regramento aí do contencioso, e a Câmara Superior passou a dar interpretação, né, e hoje ainda é a posição majoritária, né, na Câmara Superior. Eu não vi isso ser alterado, apesar da nova composição do ano passado, né, essa composição desse ano ainda não temos como saber, né, veremos, né. Mas a posição é no sentido de que não, o artigo 93 ele não retira essas competências, né, porque há uma interpretação conjunta do artigo 93 com o artigo 1º da Lei 13.457, né, tem que haver uma interpretação com aqueles dispositivos iniciais da Lei 13.457 que dizem que o contencioso ele decorre da lavratura de auto de infração, né. Então, a minha posição, né, é no sentido de que o artigo 93 ele só se aplica àqueles casos em que não há lavratura de auto de infração. Então, o tribunal ele não pode falar dessas matérias, né, salvo se elas vierem por meio de auto de infração, né? Ou seja, o tribunal não pode, nenhum órgão de julgamento pode se eximir de prestar a jurisdição administrativa em relação a essas questões, uma vez que for lavrado auto de infração. Então, essa é a minha posição, né? O único limite objetivo que existe ao julgamento é aquele previsto, se não me engano, no artigo 28 da lei, que diz que nós não podemos apreciar, o órgão de julgamento não pode, aí é expressamente, né? O órgão de julgamento não pode afastar a aplicação de lei sob o fundamento de inconstitucionalidade, salvo aquelas hipóteses, aquelas exceções lá, né? Então, aí é uma disposição clara, né, de como o órgão de julgamento deve proceder, ele não pode fazer esse tipo de apreciação no julgamento, então é um limite material, objetivo, né, ao julgamento. Então, essa é a forma como eu penso, né, e então, assim, nesse sentido, eu concordo pelo conhecimento parcial, mas por outros motivos, né. Então, eu vou ouvir aqui a posição dos demais colegas, né, mas dependendo, eu faria uma pequena preferência aqui, apenas para colocar a minha posição, né, respeitando, obviamente, a sua posição e, enfim, apenas para registrar o meu entendimento, tá? Eu vou, então, passar a palavra para os demais juízes aqui, o doutor Eduardo, ele já levantou o dedo, então vou pedir a licença para passar primeiro aqui para o doutor Eduardo, depois a gente ouve o doutor Jandir e, por fim, a representação fiscal. Doutor Eduardo. Obrigado, presidente. Primeiro, uma pequena observação. Me parece, se eu não estou equivocado, que a sua Câmara está fechada. Não sei, pelo menos para mim eu não vejo. Não sei se os demais colegas assistem ao presidente. Assistem? Então, algum problema aqui comigo. Vamos lá. Em relação a essas duas questões pontuais trazidas pelo relator, né, e aí daí num momento subsequente a gente vai tratar das questões de fundo e de ordem preliminar, é curioso porque quando estávamos, inclusive o presidente e eu, por 2 biênios na Câmara Superior, o que se via ali era uma uniformidade em relação ao entendimento de que, havendo súmula, seja a número 10, a 13 ou outras, né, editadas pelo TIT, então a regra, né, o assunto nelas contidos era passível de não conhecimento, né? Então não se conhecia. Quando aí eu fui para a Câmara Julgadora, o entendimento era outro, era conhecimento e não provimento, né? E aí, eu confesso que quando eu era relator, eu não conhecia, até porque eu tinha passado pela superior e acompanhado, acostumado com aquele entendimento. Agora,
em razão da eficiência, da celeridade do processo administrativo, do julgamento, quando eu não era relator e todos votavam ali pelo não provimento, eu não ia pedir uma vista, puxar uma preferência, quando você tinha até uma pauta longa, dizendo não, é o caso de não conhecimento. Eu não sei, me parece, né, se eu estiver equivocado, me corrijam, que aí não haveria uma consequência, um desdobramento diferente. Acho que é uma questão de formalismo, tá? Agora, em relação ao segundo ponto trazido pelo relator, eu confesso que, de repente, ele vai puxar uma preferência, eu vou dar uma refletida, porque, pelo que eu entendi, o relator ele diz, olha, não é tão simples assim, questão de pedido de compensação, de ressarcimento, não faz parte da competência desse tribunal. Então, haveria a necessidade de uma interpretação conjunta do artigo 93 com o artigo 1º, ambos da Lei 13.457/2009, que rege, sabemos nós, o processo administrativo fiscal. Então, pelo que eu entendi que o relator disse, se o tema é objeto de lavratura, então estaria na competência do TIT, né? Então, se eu entendi corretamente, é um assunto que, para mim, eu nunca havia meditado, né? Pensado a respeito, e aí, por isso, também gostaria de ouvir a opinião, o posicionamento dos demais colegas e, principalmente, um eventual entendimento exteriorizado em uma preferência do relator. A princípio, são essas minhas considerações. Obrigado, doutor Eduardo. Só antes de passar a palavra ao doutor Jandir, só vou acrescentar que a doutora Luciana, ela abordou, apesar dessa posição, né, ela foi ao pedido de ressarcimento, né, abordou a questão do indeferimento, né, pela autoridade fiscal, e fez uma análise profunda, muito bem feita, mencionando as questões mais importantes ali, e então eu fico bastante confortável em acompanhar a voto da doutora Luciana, apesar desse pequeno detalhe, né, que eu acho que o doutor Eduardo pontuou muito bem, né? Tem coisas que às vezes elas não são, elas talvez não tenham muita razão de ser, tendo em vista questões de celeridade, eficiência, enfim, talvez não fossem essas questões relevantes, né? Mas eu vejo que a Câmara ela tem um quórum que é soberano, né? Se o quórum ele decide aí por seguir uma determinada linha, eu acho que então a gente acaba tendo que uma posição que vai se cristalizando na Câmara. Eu acho que então é de nossa responsabilidade então atacar posições ainda que minoritárias, né? E colocar isso de forma clara no voto, né? Eu acho que é o processo natural, né, daqui. Então, em relação à questão do não conhecimento das matérias que enfrentam a súmula, vale aí a gente, então, deliberar e tentar entrar num consenso logo no início, né, nós estamos no início aqui do nosso biênio, né, e então, claro que agora a gente vai ter que discutir mais questões, né. No futuro, muito provavelmente, essas questões vão estar já completamente superadas, a gente já não vai discuti-las, né? Mas acho que agora, no início, vale a pena a gente gastar mais tempo e, então, definir qual é a orientação da Câmara. Eu mesmo não tenho problema nenhum se a maioria decidir de tal forma e proceder como o doutor Eduardo faz, né? Então, em razão da celeridade, né? Enfim, de ir com a maioria. Doutor Jandir. Pois não, doutor João. Inicialmente, eu parabenizo, né, a doutora Luciana pelo voto, que eu acho que, no meu entendimento, ele analisou de forma bastante profunda e objetiva as questões, né? E eu faço minhas palavras, né, tanto do senhor quanto do doutor Eduardo. Eu me lembro que no início do biênio anterior, nós chegamos a ter essa mesma conversa aqui na Câmara, né, em relação a essa questão do conhecimento das matérias simuladas.
E, na ocasião, nós chegamos à conclusão de que, de fato, né, por conta do artigo 45 da Lei 13457, que dispõe que essas matérias não podem sequer ser... que inclusive, o recurso que trata disso será, inclusive, indeferido, né, que elas não seriam passíveis de conhecimento. Porque, para ser feito o conhecimento da matéria, teria que entrar no exame, realmente, de fato, dos argumentos, né? E, às vezes, há um entendimento do próprio juiz, né, contrário até ao da súmula. Então, imagine só, para aqueles que pensam contrariamente à súmula, né? O caso a questão dos juros, por exemplo, há muitos juízes que entendem diferentemente daquela súmula do júri. Então, teria que expor todo o raciocínio e, ao final, falar que vai se curvar o raciocínio por conta da decisão na súmula. Então, eu não vejo propósito em realmente ser conhecido uma matéria que já está simulada e ter que ser feita toda essa análise de argumentação, né? Agora, no caso desse período de ressarcimento, eu confesso que é a primeira vez que me deparo com essa situação. Eu dei uma lida rapidamente aqui no dispositivo, né, no artigo 93, e, a princípio, né, me pareceu que, de fato, estaria fora da competência do tribunal, ainda que, considerando esses aspectos que o Dr. João mencionou, né, na análise conjunta dos dispositivos, mas me pareceria que estaria fora da competência do tribunal o exame do mérito dos períodos de ressarcimento. Muito embora, no caso, o pedido de ressarcimento é incidental, né, do auto de infração, né? Eu acho que o auto de infração, ele realmente tem que ser apreciado. No recurso ordinário, eu estava lendo aqui, ela no final, no pedido, ela não menciona, né, essa necessidade de rever o ressarcimento. Ela pede que seja cancelado o auto, né? Mas o exame do pedido de ressarcimento em si, ele tem, né, regras próprias, ele tem decisões próprias, né? Inclusive, cabe recursos hierárquicos, né, durante o seu procedimento. Eu acho que não competeria ao tribunal rever o mérito dos ressarcimentos, mas sim aplicar as consequências do que for decidido já no seu processamento. Mas eu confesso que é uma matéria nova para mim e que eu gostaria também de, se o Dr. João depois pusesse isso de uma forma mais assim, detalhada, que pudesse até rever esse entendimento. Mas confesso que, conforme todos abordaram, o resultado, principalmente num caso desse, que todos concordam com relação ao mérito, ele acaba sendo uma discussão inócua, né? Tendo em vista que o auto vai ser mantido de qualquer forma. Então, essas minhas ponderações é essa. Então, a princípio, então, eu acompanharia a doutora Luciana na íntegra, feitas as considerações aí com relação aos conhecimentos, principalmente das matérias simuladas. Obrigado. Obrigado, doutor Jandir. Eu vou passar para a representação fiscal e depois para a relatora, né, se pronunciar. Mas antes, eu queria... a minha intenção era fazer uma pequena preferência, né, porque a matéria, eu até imaginava que a matéria já era bem conhecida dos senhores, aí, enfim, não sei por que eu pensei isso. Né? Mas, como eu estou vendo que aí o doutor Jandir e o doutor Eduardo manifestaram dúvida, eu acho que talvez seja o caso de... Como eu não preparei nenhuma preferência, porque eu achei que a minha preferência ia ser muito, muito simples, né? Então, seria o caso, talvez, de aproveitar esse início de mandato aí, que a gente está com pouco processo, e não vai ter grandes repercussões aqui na nossa produção, né? Então, de aproveitar essa oportunidade e trazer essa questão de uma forma mais detalhada, né? Com pedido de vista. Então, estou me inclinando a fazer esse pedido de vista só para a gente ter a oportunidade de, logo no início, né? Fomos brindados aqui com esse caso da doutora Luciana aqui para poder discutir essa matéria logo no início aqui do nosso mandato, né? Então, aproveitar essa oportunidade. Mas eu vou ouvir aqui a representação fiscal, depois eu passo para a doutora Luciana se manifestar. Doutora Karina. Senhor presidente, eu não tenho nada a pontuar. Muito obrigado, doutora Karina. Então, doutora Luciana, eu vou passar a palavra para a doutora se manifestar a respeito desses pontos, porque eu acredito que, em relação às demais questões, né, acho que a Câmara, de modo geral, está bastante satisfeita com o seu bem elaborado voto, aí, bastante minucioso, né, e muito bem colocado, né. Então, vou passar para a doutora Luciana. Doutora Luciana. Obrigada. Exatamente como o doutor Eduardo colocou, em relação a outras câmaras julgadoras, realmente eles têm esse posicionamento em relação à multa, à súmula, né? Então, na verdade, a gente acaba adotando o procedimento de conhecimento, né, e não provimento em relação à súmula. Em relação ao artigo 93, como colocou o doutor Jandir,
eu entendo que seria o que a Câmara não poderia adentrar é o mérito do pedido de ressarcimento, porque nós estaríamos invadindo a competência de um órgão administrativo, né, que teve todo um aparato de análise, todo um procedimento, e que esse tribunal teria que sobrepor, né, para decidir ou não Na verdade, nós teríamos que mandar uma diligência ao fisco, para o fisco reavaliar todo o procedimento, todo o pedido de ressarcimento, dependendo desse resultado, para nós podermos julgar. Então, eu acho que, eu entendo que não está na competência desse tribunal a análise do mérito do pedido. Na verdade, o que vem para nós é se realmente o auto de infração foi lavrado com base no que está decidido ali, a compensação foi feita ou não feita, são questões posteriores ao indeferimento. Eu acho que o indeferimento ali é um marco e está sobre a competência do órgão, que na verdade é a DRT, né? Então, eu tenho esse posicionamento exatamente como o doutor Jandir colocou. Mas, assim, eu fico à vontade para que, se eu decidir pedir vista, que realmente a gente faça uma consolidação desse entendimento e a gente possamos a seguir isso na Câmara. Perfeito, muito obrigado, doutora Luciana. Então, acho que é a melhor coisa a fazer, eu vou pedir vista nesse caso, apenas para apreciar essas duas questões. Já trago também a outra questão das súmulas, né? E aí eu peço, então, aos colegas que aguardem as cenas dos próximos capítulos, né? A doutora Luciana já registrou seu voto e eu estou, então, solicitando vista apenas para apreciar essas questões, né? Então, processo de Companhia Brasileira de Distribuição, AIN 141036, sai em vista. Muito obrigado, doutora Gabriela. Muito obrigada a todos, uma excelente semana. Obrigado. Vamos passar para o próximo processo. Eu vou primeiro pedir aos colegas para a gente ir para o processo da Honda Automóveis do Brasil Limitada, porque o patrono trouxe uma petição. A petição aí, ela está... Deixa eu ver se eu encontro aqui, a petição está aqui. Ela está às folhas 12.361 desses autos, né, em que o patrono requer o adiamento da sustentação oral por conta de que é um único patrono, né, cadastrado e está com suspeita de Covid. E que inclusive juntou aqui um comprovante médico, né? Enfim. Então, eu vou pedir aos colegas aqui a licença, porque eu vou acatar, então, aqui esse pedido de adiamento de sustentação oral e vou, então, retirar esse processo de pauta, a não ser que algum colega tenha alguma objeção que me faça mudar de ideia. Então, gostaria, então, de colocar aqui essa questão, né? Alguém tem alguma posição contrária? Queria se manifestar? Doutor Eduardo. Não é posição contrária, eu vou ser extremamente breve, eu concordo, mas vou trazer uma questão adicional, né, em poucas palavras, até porque, como o presidente disse, a gente está em começo de biênio, nova composição ainda que parcial da primeira Câmara, e é interessante a gente já trazer alguns pontos, né, que provavelmente vão se repetir em outros casos. Então, sendo exatamente, extremamente sucinto, claro que concordo com o pedido, mas eu trago, de repente, para a gente refletir e trazer a casos concretos em outras oportunidades, o meu entendimento em relação a esses pedidos de sustentação oral, de adiamento, né, de julgamento de sustentação oral. Eu sei que, né, houve aí um comunicado, um ato da presidência, um tempo atrás, dizendo, olha, quando tiver só um advogado, então, se ele justificar a impossibilidade de participação na SO, então deve-se adiar, né? Mas aí só para que os senhores entendam o meu posicionamento. Eu entendo
que deve haver uma flexibilidade maior, tá? Não só quando tiver um advogado. A gente sabe que é da natureza, né, dos processos, né, para ser mais específico, da atividade dos advogados, da relação entre os advogados. Muitas vezes você tem um escritório, né, que já tem o seu departamento tributário que atua, mas em razão ou do volume significativo do débito fiscal envolvido, ou da complexidade do processo, né, entre outras circunstâncias, se contrata um jurista, um parecerista, e muitas vezes, isso é comum, não é raro, pelo contrário, esse nome, né, no direito tributário, ele vai participar apenas numa sustentação oral, apenas na entrega de memorial. Então, isso é corriqueiro. Então, acho que não só em situações quando você tem um único advogado, mas quando, por exemplo, você tem essa terceirização para atuar especificamente no processo, tem que ser levado em conta para adiar. Então, eu sei que isso não vai mudar em nada aqui o caso concreto, o caso vertente, mas eu tenho esse posicionamento que poderá ser trazido à baila, externado em outras oportunidades. É só isso, presidente. Muito obrigado, doutor Eduardo. Eu acho que sim, quando se apresentar um caso concreto aí numa circunstância como essa, eu acho que a gente pode refletir a respeito disso. Não vejo problema nenhum. Acho que, inclusive, o doutor Jandir há de se recordar aí no final do ano passado, nós tivemos sucessivos pedidos de adiamento de um dos contribuintes por conta do que o patrono estava fazendo, ele estava fazendo uma sustentação oral marcada em outra instância de julgamento, inclusive acho que era no judiciário, ou se não me engano havia também uma outra questão do patrono ter sido ter um compromisso com um curso que foi marcado, uma palestra, e não poderia ser adiado. Todas essas questões nós apreciamos, né, doutor Jandir? Se recorda, né, foi prontamente atendido, não vejo problema nenhum em relação a isso. Mas assim que se apresenta. Não, eu ia dizer exatamente isso, presidente. Pelo que me recordo, foram vários casos que nós tivemos no último biênio, e até para deixar o doutor Eduardo mais tranquilo, a presidência sempre foi bastante flexível com relação a esses casos. Eu não me lembro, aliás, de nenhum indeferimento, para falar a verdade. Sempre, lógico, que pedidos fundamentados, né, que situações que realmente, pelo bom senso, exigiam que a decisão fosse, que o processo fosse retirado de pauta. Nesse caso específico de hoje também não foge à regra, né? Só salientando que, muito embora o contribuinte ouvia aqui a petição, ele fala que foram só concedidos 4 dias entre a publicação da pauta e a data de julgamento. Isso não é verdade, né? Porque a publicação da pauta foi no dia 1º de fevereiro, sempre uma semana de excedência. Mas, não obstante isso, ainda assim, até por conta da motivação, né, da suspeita de Covid, merece, sim, ser adiada a sessão. Eduardo. Fazer um breve adendo. É claro que a gente não vai ser ingênuo de imaginar que sempre o que o advogado, o representante legal da empresa sustenta, guarda relação ali com a realidade, né? Então, a gente, claro, vai sentindo ali, usando aquela expressão meio coloquial, o cheiro do processo, o cheiro da atuação do representante, e a gente já viu aí na prática, todos nós, tem casos em que há uma intenção de postergação, né? Então, claro que tem situações em que deve se negar, é só isso. Maravilha, muito obrigado. Mais alguma observação? Não, né? Então, perdão, vamos então retirar esse processo de pauta e ele vai ser retirado de pauta em razão do pedido de adiamento de sustentação oral. Eu não costumo fazer nenhum registro, né, motivando a retirada de pauta, né, mas não costumava fazer. Dessa vez eu vou começar a fazer o registro na ata da sessão, né, então, e aí apenas uma menção a esse fato, né, da petição acolhida, né. Então, o processo de Honda Automóveis do Brasil Limitada, em 4.138.976, será retirado de pauta
em razão do pedido de adiamento da sustentação oral. Então, vamos passar para o próximo processo, que é o processo mais simples aqui, o Natari Alimentos Limitada, 443.186, também de minha relatoria. O voto já se encontra aí e já, inclusive, registrado. É um caso bastante simples. Houve uma falta de pagamento, importação de alho, isenção ao similar nacional, estendida ao produto importado de país signatário do GATT, decisão judicial transitada em julgado. Então, é muito simples, houve uma decisão judicial transitada em julgado favoravelmente ao contribuinte, a matéria já foi apreciada na primeira instância, né? Há aí as folhas 209 e 213 consta o acórdão emendado, né? É claramente favorável ao contribuinte, inclusive a representação fiscal em seu recurso de ofício, ela reconhece que foi, concorda com a decisão de primeira instância, né? E reconhece que, de fato, há essa decisão transitada em julgado, então não vi a necessidade de me certificar, né? Porque há, inclusive, a folha 219, uma certidão de trânsito em julgado, né, do processo. E a representação fiscal coloca que, inclusive, verificou a integridade do documento, né, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, eu me sinto bastante confortável para entender que, de fato, há essa decisão judicial transitada em julgado, favorável ao contribuinte, portanto, o caso é de negar provimento, conhecer e negar provimento ao recurso de ofício, né? Conhecer porque ele é um exame necessário, né, e negar provimento ao recurso de ofício, em razão da perda de objeto da acusação. Então, é assim que eu voto, né? Gostaria de saber se algum dos colegas aí tem alguma questão a ser colocada, ou podemos partir para encerrar o debate. Muito bem, vamos então encerrar o debate. O voto já se encontra registrado e verificar o quórum. Agora, verificar o quórum. Iniciando a votação. Votação encerrada, processo de Natari Alimentos Limitada, AIM 4.143.186, teve o seu recurso de ofício conhecido, negado provimento, em votação unânime. Essa foi o último processo do dia. Eu vou, então, encerrar a sessão de julgamento, pedindo que os colegas fiquem mais um pouquinho, né? E vou pedir, então, ao Jailson que encerre a gravação. Essa foi a sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, do dia 8 de fevereiro do ano de 2022. Muito obrigado. Vamos, então, encerrando por aqui, né?